Quando pensamos em realizar algum investimento, devemos avaliar se aquele investimento vai retornar mais do que investimos, ou seja, se ele vai criar valor. Existem alguns métodos que procuram nos ajudar a fazer uma análise rápida de uma alternativa de investimento, mas que não respondem exatamente se estamos criando valor ou não. Exemplo disso é o método do payback. Mas antes de falar dos métodos, é importante entendermos alguns fundamentos sobre avaliação econômica. Então, nesta aula, nós vamos começar com uma introdução de alguns conceitos importantes e depois vamos abordar o método do payback. Essa primeira aula vai ser um pouco mais conceitual, mas pode ficar tranquilo que logo a gente já vai colocar a mão na massa e resolver alguns problemas. Ao final da aula, vamos resolver alguns exercícios em planilha. Você pode utilizar o Excel se você tiver, ou algum recurso similar e gratuito, como o Google Planilhas. Vamos lá? Olá, bem-vindo, bem-vinda. Iniciamos então o nosso curso de Introdução à Análise de Viabilidade Econômica, onde a gente vai partir da base do que a gente viu lá no curso de Matemática Financeira. Então, se você ainda não tem essa base de Matemática Financeira, é muito importante que você assista às aulas de Matemática Financeira. A gente vai começar, então, relembrando alguns dos conceitos que foram vistos lá, aprofundando alguns outros conceitos. Eu vou mostrar para vocês quais que são os principais métodos de análise de viabilidade econômica e também comentar alguns fatores importantes, aí, princípios básicos que devem ser levados em consideração. Então, esse nosso primeiro bloco de aulas ele é um pouco mais conceitual e de revisão, e a gente também vai falar sobre o método do payback. Então, quando a gente pensa em análise de viabilidade econômica, é interessante compreender quais são os três pilares da gestão financeira. Um deles é o financiamento, ou seja, as decisões de quais serão as fontes de recursos. Tá? Então, vai ser um capital próprio, vai ser um capital de terceiros que eu vou utilizar para financiar a minha empresa ou um determinado projeto. Qual que é o custo dessas fontes de recursos? Será que existe um equilíbrio que é interessante ser observado dentro dessas fontes de recursos? Um outro ponto é a destinação dos resultados, ou seja, eu posso fazer um reinvestimento, eu posso distribuir para os acionistas. E, por fim, as decisões de investimento, onde eu vou ter que avaliar quais são as alternativas aqui de investimento, certo? Então, quando a gente fala análise de viabilidade econômica, de certa forma, a gente está englobando esses três grandes pilares da gestão financeira. Quando eu vou realizar um determinado projeto, eu preciso entender quais são as fontes de recursos que eu vou utilizar. Vai ser capital próprio? Bom, se é capital próprio, então eu tenho que pensar que eu tenho que ter aqui um determinado reinvestimento daquele resultado que a minha empresa já ofereceu. E aqui eu tenho que ter as alternativas, mas eu tenho que conseguir avaliar essas alternativas e entender qual que é viável, qual que não é viável, e se eu tenho um conjunto de alternativas, qual que eu devo fazer, eu devo privilegiar alguma em detrimento de outra, quando isso é possível. Então, esses são os três grandes pilares da gestão financeira. A principal fonte de recursos de uma empresa tende a ser o reinvestimento dos recursos que ela obtém nas atividades que executa. Então, ela tem que conseguir gerar ali um caixa excedente, um fluxo financeiro excedente, e esse fluxo financeiro ela vai aplicar em alguma coisa, né? Como a gente viu, ela pode distribuir esse recurso para os acionistas, a partir daí é uma decisão do próprio acionista, o que ele vai fazer com esses recursos, em quais alternativas de investimento ele vai aplicar, mas se a empresa está reinvestindo, ela tem que, então, tomar essas decisões de investimento, onde ela vai ter uma série de projetos, possibilidades de investimento, e ela deve analisar esses projetos, preferencialmente através de algum método quantitativo, e então tomar a decisão com base naquele método que vai gerar mais valor, que vai criar mais valor para a empresa. E que tipo de projeto que nós podemos ter? São várias situações. Dentro de uma empresa pode ser uma situação de substituição de equipamento. Então, olha, eu tenho uma frota de veículos. Quando que é o melhor momento de eu substituir essa frota de veículos? Eu posso ter uma máquina, quando que é o melhor momento de substituir aquela máquina? Eu posso ter também a análise de lançamento de um novo produto. Eu posso ter também uma análise se é melhor comprar, alugar
ou então utilizar um instrumento de leasing ou arrendamento mercantil para um determinado ativo. Todas essas são possibilidades. É importante destacar que aqui no nosso curso a gente não vai aprofundar e ver situações tão específicas. O nosso objetivo aqui muito mais é apresentar de forma elementar esses métodos para vocês. Então, esses métodos que a gente vai conhecer são os que são utilizados para essas situações dentro das empresas, né? E aí, relembrando um pouco do que a gente viu lá em matemática financeira, nós temos a apresentação dos fluxos. Então, a partir do momento que eu tenho uma alternativa de investimento, eu devo realizar projeções relacionadas a essa alternativa de investimento. Quanto que eu tenho que desembolsar, quanto que eu espero receber lá no futuro. E eu vou ter esses fluxos financeiros. Então, a gente viu lá que esse fluxo ele pode ser um fluxo convencional, ou seja, eu tenho uma única inversão de sinal aqui, eu tenho um momento em que o dinheiro sai e depois eu tenho várias entradas, né? Eu posso ter um fluxo não convencional, onde eu tenho desembolso, aí depois eu recebo alguma coisa, depois eu vou ter outro desembolso, tá? É importante a gente relembrar isso porque, para alguns métodos, essa situação de fluxo não convencional apresenta um fator limitante para o uso desse método. Então, a gente vai ver isso mais para frente, mas é importante relembrar aqui. Uma outra situação que a gente deve avaliar é qual é o tipo de projeto que a gente tem disponível. Se é um projeto independente ou se são projetos excludentes. Então, vamos ver esses exemplos aqui. A General Electric ela é uma empresa que produz diversos tipos de produtos, desde turbinas para aviões até, recentemente, geladeiras. Não sei se ela ainda produz geladeiras, mas ela produzia não só isso, vários outros produtos. Então, se ela tem um projeto, por exemplo, para desenvolver uma nova linha de montagem, ou então desenvolver um novo tipo de turbina, isso não tem nada a ver com ela querer desenvolver uma nova linha de geladeiras, investir num novo parque fabril para geladeiras. Quer dizer, eles são independentes. Ela pode fazer os dois, ela pode não fazer nenhum dos dois. Um projeto não exclui o outro. Então, por consequência, um projeto excludente é justamente esse conceito, quando ou eu faço um ou eu faço o outro. Então, vou imaginar que eu tenho uma máquina injetora de EVA, lá no caso dos chinelos de EVA, né? Então, ou eu vou comprar um tipo de máquina ou eu vou comprar outro tipo de máquina. É um tipo de análise diferente e é importante a gente ter isso em mente quando a gente está analisando projetos. Uma outra situação que pode acontecer, pensando nesse exemplo da GE, que tem vários tipos de produtos, muitas vezes é isso que acontece na empresa, ela não tem um único projeto que pode ser executado, ela tem um conjunto de projetos. Então, ela tem que analisar quais são os recursos que ela tem disponíveis e quais que são os projetos que ela consegue executar com aqueles recursos. Então, geralmente, é uma situação de restrição de capital, ou seja, a empresa não consegue executar todos os projetos que ela gostaria. Então, ela tem que verificar qual que é a melhor alocação possível de capital que ela pode conseguir dentro daquela situação de projetos e de recursos que ela tem disponível. Em todo caso, como eu falei, é importante que a empresa tenha uma avaliação quantitativa e ela consiga entender se aquelas alternativas que ela tem vão realmente se pagar ou vão agregar valor para o negócio. Então, quando a gente pensa nos fluxos financeiros, pode ser um fluxo convencional ou não convencional, como a gente viu, a gente tem que, de alguma forma, projetar isso. E essa questão da projeção ela é extremamente relevante, porque não adianta eu fazer suposições simplistas em relação ao que eu espero para o futuro e, eventualmente, aquilo não se concretizar. Então, tão importante quanto você conhecer o método é você entender muito bem aquilo que você está analisando para que as suas projeções elas sejam coerentes, que elas façam sentido, que elas sejam baseadas em dados, por exemplo, em testes, tá? Mas basicamente os projetos eles vão ter essa situação de fluxo. Então, geralmente eu tenho um momento de desembolso, né? Esse desembolso ele pode acontecer num único período ou ele pode acontecer numa sequência de períodos, mas geralmente eu tenho uma sequência de desembolso. Em algum momento aquele projeto ele passa a ser positivo, né? Então eu tenho uma série de fluxos positivos aí ao longo do tempo e eu vou também estimar, geralmente, um período definido para aquele projeto. Então eu posso considerar, por exemplo, que esse projeto no final de 10 anos, né, uma máquina lá que eu vou comprar, no final de 10 anos aquela máquina
ela já deu tudo que ela tinha para dar, né? Ela depreciou totalmente, ela não tem mais uso, mas eu ainda consigo vender essa máquina por um valor residual. Então, basicamente, aqui são esses componentes que a gente tem. A gente tem sempre nessas avaliações o investimento, a gente tem o chamado fluxo de caixa, né, que são as entradas e as saídas, e lá no final, muitas vezes a gente tem um valor residual. Tá? Nós temos todas essas projeções feitas para um determinado horizonte, isso aqui é chamado de período explícito da projeção, ou seja, aquele período onde eu estou indicando determinados componentes, eu estou supondo o que vai acontecer com aqueles determinados componentes. Olha, eu vou ter essa quantidade de vendas, esse tipo de crescimento de vendas, estes vão ser os custos, então eu estou deixando explícito quais são as minhas premissas, né? E esse fluxo de caixa, como a gente já viu lá em matemática financeira, né, eu não posso compará-los, eu não posso fazer uma soma simples desse cara aqui que está no período 1, o cara que está no período 4, né? Eu tenho que considerar o valor do dinheiro no tempo. Então, os métodos mais robustos para análise de viabilidade econômica, eles levam em consideração o valor do dinheiro no tempo. Tá? E aí eu posso, então, fazer isso através de uma taxa de desconto. Eu vou utilizar uma taxa de desconto, que vai ser justamente o preço do dinheiro, para que eu possa fazer essa análise considerando o valor do dinheiro no tempo. Essa taxa, como nós já vimos lá no curso de matemática financeira, ela é chamada de taxa de mínima atratividade. Então, ela representa o mínimo que um investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento. Tá? Ela pode ser formada por alguns componentes, por exemplo, o custo de oportunidade. Então, é a remuneração obtida na melhor alternativa não escolhida. Vamos supor, por exemplo, que a alternativa de mais baixo risco é o emprestar dinheiro por governo federal, através dos títulos da dívida pública federal, acompanhando lá a remuneração da taxa Selic. Então, isso aí é uma base, né? Eventualmente, se o governo tiver algum problema, ele pode imprimir mais moeda e pagar aquela dívida. É claro que isso tem uma série de suposições aí implícitas nisso, mas geralmente é o que é considerado. Então, a taxa de governo seria a base considerada a de menor risco disponível no mercado. Eu vou partir daí, mas provavelmente eu vou ter um risco do negócio também. Tá? Então, o ganho que eu espero, ele deve remunerar esse risco. Ou seja, eu posso deixar o dinheiro lá com o governo e ficar de braço cruzado, né? Ou eu posso empreender, fazer o meu projeto, mas aí, se for um projeto, por exemplo, de o desenvolvimento de um novo sistema ou a criação de um novo parque fabril, eu vou ter uma série de riscos aí, riscos trabalhistas, eventualmente eu vou comprar as minhas máquinas, mas a demanda não vai ser aquilo que eu esperava, os custos podem ser muito maiores do que eu esperava, então tem uma série de riscos e geralmente eu devo, de alguma forma, incluir esse risco que eu vou ter nessa taxa de desconto, nessa taxa de mínima atratividade. Afinal de contas, o meu projeto é mais arriscado do que eu deixar lá o dinheiro parado com o governo. Existe também um outro ponto, que é a liquidez, né? Que é a rapidez com que eu posso sair de uma posição no mercado e assumir outra. Então, se eu deixo o meu dinheiro lá aplicado no governo, de um dia para o outro eu consigo resgatar todos os meus recursos, eu tenho eles com altíssima liquidez, né? Se eu compro máquinas, construo uma fábrica, dificilmente eu conseguiria vender essa fábrica, essas máquinas, sem ter alguma redução aí no valor que eu paguei. Se eu quiser vender de uma hora para outra, provavelmente eu vou ter que vender com uma perda. Então, tem muito menos liquidez. Então, não só esses componentes, outros também, eles compõem a taxa de mínima atratividade. E essa taxa de mínima atratividade é que eu vou utilizar, então, para trazer esses valores aqui. Geralmente eu trago eles para o presente, né? E eu posso, então, avaliar, estando eles todos no mesmo lugar, avaliar se esse projeto é bom ou não é. Olhando agora para o componente de investimento, que é aquele momento de saída do meu fluxo, né? Pode ser em um único período, pode ser uma sequência de períodos ali, onde no início do projeto eu estou fazendo vários investimentos, né? Mas o que tem ali dentro? Geralmente, ali dentro tem um chamado ativo fixo, e geralmente se utiliza a sigla em inglês de CAPEX, que é Capital Expenditure,
Então, é uma máquina que eu compro, é um prédio que eu estou construindo, é um galpão que eu estou comprando, né? Então, é um ativo que eu estou imobilizando, estou deixando ele lá para que eu possa operar. E um outro componente de investimento, que geralmente é considerado, é o capital de giro. Tá? Então, isso acontece porque na maior parte dos projetos, das situações, eu vendo, e geralmente uma parte daquilo que eu vendo a prazo, e geralmente também eu tenho que pagar as minhas contas, as minhas despesas, antes de eu receber. Então, eu preciso de um dinheiro que fica ali girando, é justamente por isso que ele leva esse nome, né? Aquele dinheiro fica girando, que é aquele tempo entre o que eu tenho que pagar para os meus fornecedores, para os meus funcionários, impostos para o governo, até o momento que eu vou receber do meu cliente. Aí eu vou chamar isso de necessidade de capital de giro. Então, esses são os componentes que geralmente são considerados nessa primeira parte do investimento. Um ativo fixo em maquinário, mais um capital de giro. Agora, em relação àqueles fluxos do período explícito de projeção, o que tem ali dentro? Ali dentro vai ter todos os gastos que eu vou ter com aquela máquina, por exemplo, e também todas as entradas, todas as receitas que eu espero ter com aquela máquina. Então, vai ser um menos o outro. Basicamente, é isso aí. Uma coisa que eu devo levar em consideração aqui também é se eu tenho uma situação, por exemplo, de uma substituição de uma máquina antiga, eu tenho que considerar o chamado fluxo incremental. O que é esse fluxo incremental? Vamos ver essa situação aqui. Eu estou avaliando a compra de uma nova máquina para a substituição de uma máquina antiga. Então, o investimento total na nova máquina é 100 mil, o fluxo gerado pela nova máquina é 25 mil por ano por 10 anos. E pela máquina antiga, 10 mil por ano. Então, considerando ambas as máquinas, podem ser utilizadas pelo mesmo período, desconsiderando o valor residual, qual que seria o fluxo do projeto? Então, aqui eu montei na planilha essa situação. Então, eu tenho um fluxo da máquina antiga, eu tenho um fluxo da máquina nova e eu tenho o fluxo incremental. Tá? Então, esse fluxo incremental aqui nada mais é do que a diferença das duas situações. Então, vejam que é um menos o outro. Tá? Um menos o outro. Para alguns métodos, é muito importante que seja considerado o fluxo incremental, como a gente vai ver mais para frente. Senão eu posso ter o método me dando uma decisão equivocada. Tá? Então, é importante a gente já conhecer aqui que esse fluxo que eu estou analisando, eventualmente é importante que eu analise ele de forma incremental. E vejam que aqui, inclusive a parte do investimento, né? Aqui no momento zero, nesse caso aqui eu tenho investimento de 100 mil, a máquina antiga eu não tenho investimento nenhum, é simplesmente deixar ela lá. Tá? Então, eu considero o fluxo incremental não só dos fluxos, mas também do projeto como um todo, incluindo esse investimento inicial. E por fim, no último componente que a gente viu lá naquela nossa figura, a gente tem o chamado valor residual. Então, esse valor residual ele pode ser utilizado de duas formas. Tá? Eu posso considerar que é um projeto com prazo finito. Então, eu tenho uma máquina, aquela máquina ela dura 10 anos, depois de 10 anos ela ainda tem um preço de revenda no mercado, eu posso me desfazer dela como sucata, mas tem um preço ali também por aquilo. Então, tem um valor residual e no final de 10 anos é aquilo ali. Tá? Eu também posso considerar um projeto com prazo infinito. Tá? Nesse caso, eu estou considerando que eu estou sempre repondo uma determinada máquina, ou que eu tenho uma empresa e aquela empresa ela continua existindo indefinidamente. Né? Geralmente é essa a suposição quando eu faço uma avaliação de empresa, um valuation, né, que se chama pelo fluxo de caixa descontado, eu suponho que aquilo ali vai continuar existindo indefinidamente. Tá? Então, eu vou ter um período explícito de projeção. Esse período explícito para valuation de empresas de capital aberto, por exemplo, geralmente é de 10 anos, pode ser de 5 anos, de 7 anos, enfim. Geralmente é esse período, porque acima disso a previsibilidade é muito difícil de ser obtida. Eu diria até que para 5 anos já é extremamente difícil, né? Ainda mais num país onde a gente tem muito mais instabilidade como o Brasil ou países em desenvolvimento de forma geral. Tá? Mas geralmente é isso que é feito, 5 e 10 anos de período explícito. Depois desse período explícito, eu considero que a empresa continua existindo para sempre. Tá? Então, eu vou ter aí, esse valor residual, ele vai ser uma perpetuidade. Tá? Então, a gente viu isso lá em matemática financeira também. Ou seja,
Eu considero que aquele fluxo, o último fluxo do meu período explícito, fazendo alguns ajustes, ele vai continuar de forma indefinida ao longo do tempo. Tá? A gente não vai entrar aqui em todos esses detalhes, fazer um cálculo de perpetuidade, de calcular o CAPEX, necessidade de capital de giro. Tá? Eu estou só mostrando isso para vocês entenderem que esse fluxo que eu vou estar sempre mostrando aqui nos exercícios para vocês, de forma bastante simplificada, ele tem esses componentes e ele pode ser bem mais elaborado. Não é o nosso objetivo aqui nesse momento, né? Isso num curso de engenharia econômica, análise de investimentos, poderia ser visto em mais detalhes. Então, quais são os métodos de análise de viabilidade que a gente vai ver aqui? Nós temos os chamados métodos não exatos. Então, esses métodos aqui, eles não vão mostrar para você um valor, uma tomada de decisão considerando o valor do dinheiro no tempo. Tá? Por isso eles são chamados de não exatos. Nós vamos ver aqui no nosso curso o método payback e também o método payback descontado. E aí o método payback descontado, como a gente vai ver, ele pode ser considerado um método exato. Tá? E nós vamos focar bastante nos métodos exatos. Então a gente vai falar aqui do valor presente líquido, da taxa interna de retorno. Esses dois aqui são os métodos principais, tá? Para a tomada de decisão. E nós vamos falar também sobre a taxa interna de retorno modificada e o valor uniforme equivalente ou valor anual uniforme equivalente. Esses são os principais métodos disponíveis e, como eu falei, o VPL, o valor presente líquido, e a TIR, a taxa interna de retorno, são os mais utilizados no processo de tomada de decisão, tanto dentro das empresas quanto por analistas de investimentos que vão fazer alguma avaliação, por exemplo, para entender se é bom ou não investir em ações de determinadas empresas. Então, o payback ele é um método que vai mostrar o seguinte: em quanto tempo o dinheiro é recuperado. Na verdade, esse método é o que todo mundo faz no senso comum, como a gente já vai ver. É uma conta automática que a gente faz. Tá? O valor presente líquido ele mostra quanto de dinheiro eu vou receber, ou seja, o volume financeiro que é agregado, que é gerado por aquele projeto. E a taxa interna de retorno, como o próprio nome diz, ela vai me dar uma taxa de retorno daquele projeto. Então, muitas vezes, esses dois métodos eles são utilizados em conjuntos porque eles dão perspectivas diferentes. Um está no formato de taxa e outro no formato de volume financeiro. Então, eu posso aplicar esses métodos, como a gente vinha falando, para um único projeto. Eu posso fazer comparações entre projetos. Eventualmente, um ou outro método vai ser mais apropriado para fazer essas comparações. Tá? E eu também posso fazer considerações em relação a condições de riscos, ou seja, quando eu posso de alguma forma mensurar alguma situação que eu possa ter no futuro. Então, por exemplo, eu tenho dados históricos de vendas de um determinado produto e eu sei, através desses dados históricos, como que variam essas vendas desse produto. E eu estou analisando a possibilidade de desenvolver uma nova linha de produção para produzir mais daquele produto. Então, como eu tenho esses dados históricos, eu tenho alguma forma aí de mensurar qual que é o risco. Ou seja, nos últimos 10 anos, o máximo de crescimento que eu tive de vendas foi X%. E de decrescimento foi Y%. Tá? Então, são dados que eu posso utilizar. Isso é chamado condição de risco. E tem também análise sobre condição de incerteza. Tá? O que é a condição de incerteza? É quando eu não tenho esses dados para fazer esse tipo de projeção. Tá? Mas aí eu posso fazer algumas suposições. Eu posso estipular cenários, né? Eu posso fazer análise de sensibilidades. Então, a gente não vai entrar muito nesse detalhe aqui também, tá? De cenário, sensibilidade, porque isso é mais para um curso de análise de investimento, engenharia econômica, mas basicamente é você supor assim, olha, eu acho que no máximo essa minha variável aqui de crescimento ela vai ser 10% ao ano, mas ela também pode ser, no pior cenário, eu posso ter um decrescimento de 10% também. Então eu vou fazendo esses cenários e vejo lá o que acontece com o resultado do meu projeto, se ele continua sendo viável ou não, tá? Então, quais são os fatores importantes aí na análise para a tomada de decisão dos projetos? Tem os fatores técnicos, então eu preciso saber se aquela máquina, qual que é a capacidade de produção dela, qual que é o risco de ela dar algum defeito, qual que é o tempo de manutenção que aquela máquina exige.
Então eu preciso ter conhecimento desses componentes para projetar esses fluxos no futuro, né? Eu não posso projetar coisas que não são condizentes, por exemplo, com a capacidade produtiva da máquina. Tá? Eu não posso supor, por exemplo, que a máquina vai produzir 100% do tempo, né? A máquina ela precisa de um tempo para manutenção. Tem os aspectos econômicos também, onde eu vou avaliar se o projeto ele vai ter a rentabilidade suficiente, né? Eu consigo fazer isso através dessas projeções, desses fluxos de caixa no futuro. Aspectos financeiros, como disponibilidade de recursos financeiros, né? Então eu vou avaliar se o meu projeto ele vai precisar, por exemplo, de capital de terceiros ou não. Eu vou precisar pegar empréstimo para comprar aquela máquina, para construir aquele galpão ou não. Eu consigo fazer tudo com o meu próprio dinheiro. Vou avaliar qual que é o custo desse dinheiro de empréstimo de uma instituição financeira e qual que é o custo do meu próprio dinheiro também. Tá? E, por fim, tem os aspectos imponderáveis, né? São coisas que eu não consigo converter em dinheiro, mas que podem acontecer, situações de clima, de greves. Então, geralmente, quando eu estou avaliando um projeto, eu faço, por exemplo, uma análise de cenários, eu muitas vezes leva-se em consideração essa questão imponderável no sentido de colocar ali uma margem de segurança. Olha, mesmo se eu considerar que o pior cenário, o meu projeto ele ainda dá um retorno acima, em, sei lá, 5% acima da minha taxa de mínima atratividade. Opa, então eu tenho uma gordura ali para queimar, né? Se acontecer alguma coisa que eu não espero, eu ainda tenho uma gordura ali para queimar. Então, quais são os princípios básicos da análise econômica de projetos? Primeiro, evidente, eu tenho que ter alternativas de investimento, né? Eu tenho que ter alguma coisa que eu já tenho, eu tenho que ter alguma coisa que eu pretendo fazer, eu tenho que ter uma série de alternativas onde eu devo decidir qual delas que eu quero fazer, ou se eu posso fazer todas, se todas elas são viáveis ou não são viáveis. Tá? Essas alternativas elas devem ser expressas em dinheiro, então eu preciso quantificar o tanto que eu espero receber por cada uma dessas alternativas. Elas devem, evidente, eu devo levar também em conta a alternativa de não fazer nada. Então, não necessariamente, se eu tenho todo um trabalho aí de fazer projeções e eventualmente eu identifico que eu tenho ali uma alternativa de investimento viável, isso não significa necessariamente que eu tenho que fazer. Eu posso não executar por outros fatores também. Sempre considerar juros sobre o capital investido, ou seja, considerar o valor do dinheiro no tempo, o preço do dinheiro. Um outro ponto é que somente as diferenças entre as alternativas são relevantes, então aquela questão do fluxo de caixa incremental, que eu comentei anteriormente. E por fim, esse último ponto, que eu vou trazer um exemplo aqui também, é a questão dos chamados custos perdidos, ou sunk costs. O que significa isso? Geralmente, nesses estudos econômicos, o que já passou eu não devo considerar. Então, vamos tomar aqui um exemplo. Tá? Um projeto de lançamento de um produto está sendo avaliado. E um ano antes desse projeto, havia sido gasto um valor de 100 mil com pesquisa de mercado. Então, a questão é, quando eu for montar o fluxo desse projeto, para ver se eu vou executar ele ou não, eu devo considerar esses 100 mil como parte desse fluxo, ou seja, um desembolso inicial que eu fiz? Tá? Então, esse princípio aqui dos custos perdidos diz que eu não devo considerar esses 100 mil, tá? Porque eles já passaram, eu já gastei. Então, o fato de eu fazer esse projeto hoje ou não, tá, não vai impedir que eu gaste esses 100 mil. Eu já gastei eles. Embora esses 100 mil eles possam hoje me ajudar a tomar essa decisão, tá? Como eu fiz isso em momentos diferentes, né, eu já gastei eles, então eu não devo considerar na análise de viabilidade desse projeto. Então, se eu for comparar com outras alternativas também, tá, eu não devo considerar esses 100 mil. Isso é chamado de custos perdidos. Então, agora vamos ver o primeiro método de análise de viabilidade econômica aqui do nosso curso, que é o payback. Como eu falei para você, o payback simples ele é um método não exato. Ele não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Então, ele não deve ser um método considerado na hora de tomar a decisão de fato. Mas, no senso comum, assim, é algo automático que a gente faz. O payback descontado, esse sim é um método exato, porque ele leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Então, vamos entender aqui, através de um exemplo. Tem uma máquina injetora, ela custa 45 mil
e ela vai proporcionar economias de 15 mil por ano durante 5 anos. Então vejam que é um projeto aqui com um período de vida definido, 5 anos. Esse aqui é o desenho do meu fluxo, então eu tenho um desembolso de 40 mil e depois durante 5 anos eu tenho economias de 15 mil, tá? E aqui eu estou desenhando esse fluxo, eu estou digitando esse fluxo aqui, né? E aqui ao lado, ó, vejam que eu tenho fluxo de caixa acumulado. O payback simples nada mais é do que isso, é eu ir acumulando o fluxo. Então, no momento 0 eu desembolsei os 40 mil, os 45 mil, tá? No ano 1 eu estou economizando 15 mil. Então, menos 45 mil mais 15 mil, eu vou ter menos 30. No ano 2, mais 15 mil. Então, menos 30 mil mais 15 mil, eu vou ter menos 15. Depois, no ano 3, menos 15 mil mais 15 mil, eu vou ter 0. Então, eu digo que o período de payback do meu projeto é de 3 anos. Por isso que eu falei que no senso comum, de forma automática, a gente sempre faz essa conta. Eu vou comprar aqui um carrinho de pipoca por 10 mil. E eu vou vender 1.000 de pipoca por mês. Então 10 meses eu recuperei o meu capital. Tá? Só que essa conta aqui, ela não está levando em consideração o valor do dinheiro no tempo. Então, as limitações, né? Primeiro, ela desconsidera, esse método desconsidera todo o fluxo após o período de payback. Então eu vou simplesmente dizer, olha, é em 3 anos. Tá, mas o que esse projeto vai dar depois desses 3 anos? Isso não é relevante para esse método. E ele também não demonstra, né, se eu estou sendo remunerado adequadamente pelo emprego de capital, justamente porque ele não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Então, eu posso fazer o chamado payback descontado. Tá? Então, eu tenho a mesma situação, só que agora eu estou considerando que há um custo de oportunidade, né, uma TNA aqui de 10% ao ano. Ou seja, o investidor ele quer receber no mínimo 10% ao ano. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma situação, mas eu vou descontar o meu fluxo acumulado aqui, né? Eu estou fazendo um fluxo descontado e depois o acumulado eu vou utilizar esse fluxo descontado. Então vejam aqui na planilha que é a mesma situação. E o que é esse fluxo descontado? Eu tenho que achar o valor presente de cada um desses fluxos descontando a 10%, que é o que o enunciado indica. Tá? Então eu vou ter aqui que esses 15 mil descontados a 10% por um ano vão ser 13.636. Tá? Os 15 mil descontados por 2 anos vão ser 12.397. Então, na prática, o que está acontecendo aqui é que eu estou descontando, né? Eu tenho esses fluxos aqui de 15 mil e o que eu estou fazendo é trazendo todos eles para o momento 0, tá? A 10%. Agora que todos eles estão nesse momento 0, eu posso ir somando eles, ou seja, acumulando. Então, menos 45 mil mais 13.636 vai dar menos 31.364. Então, esse fluxo acumulado ainda está negativo. Eu vou fazendo isso sucessivamente. Tá? Vejam que aqui ele fica com um período de payback maior. Tá? No payback simples o período era 3 anos, ó, mas aqui no período 3 eu ainda estou com um valor negativo. Tá? Entre o período 3 e o período 4 eu vou achar um valor positivo. Tá? Então o período de payback aqui ele é de aproximadamente 4 anos. 4 anos. Tá 5, né? Mas ele acontece aqui entre o período 3 e o período 4. Depois a gente vai ver um exercício de como achar um valor mais preciso aqui. Tá? Então, esse método aqui do payback descontado, ele leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, justamente porque eu fiz esse processo de trazer todos os fluxos para o presente, tá? E aí depois eu fiz o fluxo acumulado. Então, aqui no caso, deu um payback maior do que 3 anos, entre 3 e 4 anos. Então, vamos ver um exemplo para deixar mais claro esse assunto do payback. Você acabou de comprar um carro no valor de 35 mil. O objetivo é alugar para uma terceirizadora de frota que está oferecendo um valor de 900 mensais. Existe um fundo de investimento conservador para deixar seu dinheiro parado e ele dá um retorno de 7% ao ano. Então, qual seria o payback real do seu carro? Então, eu vejo que ele está dando aqui uma taxa de desconto, então espera-se que você utilize essa taxa, ou seja,
você calcule um payback descontado. Eu tenho a taxa, então a TMA de 7%, eu recebo esses 900 por mês, eu desembolso 35 mil e recebo 900 por mês. Tá? Então aqui para simplificar, eu estou multiplicando esses 900 por 12 para chegar no fluxo ao ano. Tá? Então eu desembolso 35 mil no ano 0 e depois vou recebendo 10.800, que é 900 vezes 12. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Aquele processo mesmo que a gente já viu, estou descontando então, esses valores para achar o valor presente de cada um deles, descontando a 7% ao ano. Tá? Eu calculei aqui a taxa ao mês, mas eu fiz essa simplificação aqui para fazer o cálculo ao ano. Então, eu preciso utilizar a taxa ao ano. E aqui eu tenho o saldo, que é o fluxo acumulado. Né? Vejam que entre o período 3 e o período 4, eu tenho o período de payback descontado desse projeto aqui de compra e aluguel desse automóvel. Tá? Mas aí então a gente poderia refinar essa conta aqui. Por quê? Vejam que lá no período 8 eu vou receber 8.816, né? E eu ainda estou com um saldo negativo aqui de 15 mil. Então aqui eu vou ficar com um saldo negativo de 6.657 e lá no ano 4 eu vou receber 8.239. Tudo isso aqui considerando valores presente, valores no presente, tá? Então, vai sobrar aqui, ó, no ano 4, 1.581. Quer dizer, eu sei que entre o ano 3 e o ano 4 acontece o meu período de payback, mas provavelmente é mais para o final do ano 3. Por quê? Desses 8.239 aqui do ano 4, eu ainda vou precisar cobrir esses 6.657. Então, a conta basicamente é essa. Tá? O payback, assim, na vírgula, né? É os 3 anos que já passaram, mais a relação entre esses dois valores aqui. Ou seja, os 6.657 que ainda falta, dividido pelos 8.239, que é o que eu vou receber no próximo período. Tá? E essa relação vai dar 0,8. Então, só essa conta aqui, né, esse 6.000 dividido por 8.000 e pouco, vai dar 0,8, que é 80%. Então, basicamente, supondo que eu vou recebendo, né, sempre o mesmo valor aí, ao longo do tempo, eu vou levar 80% do ano 4 para cobrir 6.657. Então, eu vou dizer que o meu período de payback ele é 3,8 anos. Tá? Vejam, tomem cuidado que aqui não é 3 anos e 8 meses. Tá? É 3,8 anos. Então, eu calculei aí na vírgula qual que é o meu período de payback. Ele está entre o período 3 e o 4, mas, assim, de forma mais precisa, é 3,8 anos. Vamos ver esse outro exemplo um pouco mais elaborado. Um grupo de investidores estão analisando a compra de um empreendimento comercial. O valor de mercado é 1,5 milhões de reais. Já possui locatários fixados. Os contratos feitos nas salas comerciais são longos. Os investidores acreditam que irão receber dos locatários atuais 400 mil anuais de aluguéis nos próximos 5 anos. Entretanto, uma das premissas do grupo é o tempo de retorno, ou seja, o payback, ele seja de 2,5 anos. Sabendo que grande parte deles já investem em fundos que têm rentabilidade de 10% ao ano, qual o acréscimo do fluxo de caixa no primeiro ano deve ocorrer para que o investimento seja viável? Então, a primeira coisa é eu montar essa situação aqui com os dados que ele está me apresentando. Então, um desembolso de 1,5 milhão, tá? Eles estão comprando aí esse empreendimento comercial por 1,5 milhão e eles vão alugar isso por 400 mil. Então, montei aqui. Mas eu preciso considerar o valor do dinheiro no tempo. Como ele relata aqui, eles têm lá uma alternativa que paga 10% ao ano. Então, eu vou considerar isso como taxa de mínima atratividade. Tá? Agora, com base nessa taxa de mínima atratividade, eu vou trazer esses fluxos aqui para o presente. Ó. Fiz o fluxo de caixa descontado e vou calcular qual que seria o payback aqui. Então, eu vou ver que o payback ele acontece entre o período 4 e o 5. Tá? Ainda sobra um pouquinho aqui no período 5, então provavelmente é 4, alguma coisa. Fiz essa conta aqui, né? Deu 4,93 anos. Ele diz no enunciado que a premissa do grupo é que o retorno, ou seja, o período de payback, seja em 2,5 anos e não em 4,93 anos. Então, ele está perguntando o seguinte, olha, que tipo de fluxo você precisa ter no ano 1
para que você consiga ter esse payback de 2,5 anos. Então, eu vou montar aqui embaixo essa situação. Então, esse fluxo no ano 1 é o valor que eu quero encontrar. Então, eu vou montar todo o problema aqui baseado nisso. Tá? Eu já estou considerando aqui que o payback eu vou encontrar aqui entre o período 2 e 3. Por isso eu coloquei essa continha aqui, como eu fiz aqui em cima, né? Eu coloquei nesse período. Tá? Então, eu posso ir variando esse cara aqui. Ó. Eu posso colocar aqui 2 milhões. Ele não vai dar certo aqui, vai dar um valor negativo, tá? Mas isso aqui não faz sentido, porque no caso o payback aqui ele já aconteceu. Então vou colocar 800 mil. Ó, também não deu certo. Então posso ir fazendo um processo de tentativa e erro aqui. Tá? Eu fui fazendo esse processo e eu cheguei nesse valor exato aqui de 1.121.000. Então se eu tiver no fluxo 1.121.000, eu vou ter um payback de 2 anos e meio. Eu posso considerar aqui também o uso da ferramenta de teste de hipótese. Então, se você utiliza a planilha de Excel, você pode habilitar esse recurso aqui, que é o recurso de análise de dados. Então, vai aparecer essa ferramenta aqui para você de teste de hipótese, onde você pode utilizar esse comando atingir meta. Tá? Então, o que você vai fazer? Montar todo esse problema aqui. Você tem que colocar os links das células para que isso aqui funcione corretamente. Tá? Então, eu quero definir essa célula aqui para 2,5, variando essa célula aqui. Tá? E ele vai fazer essa conta automaticamente para mim. Tá? Então, vou deixar aqui 0, tá? Só para fazer a conta de novo e mostrar para você. Então, eu quero que essa célula aqui ela vá para o valor de 2,5 e eu quero simplesmente alterar essa célula aqui. Vamos ver? Ó, então, ele vai fazendo um processo de tentativa e erro, fazendo toda essa iteração até chegar no valor correto. Tá? Então, o valor aqui de 1,1 milhões faz com que o empreendedor ele consiga esse payback em 2 anos e meio. Ou seja, ele poderia fazer uma oferta lá para o locatário e dizer assim, olha, eu alugo esse prédio aqui, esse empreendimento para você, mas no ano 1 você vai precisar pagar 1,1 milhões. Depois a gente passa aí para um contrato de 400 mil. Se isso faz sentido ou não na prática do mercado daquele empreendimento, aí isso deve ser avaliado também. Tá? Mas aqui é só uma questão para simplificar. Eu posso fazer também esse tipo de análise de achar uma determinada variável. Ok? Então, desejo bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau!